Bom, essa imagem aqui ajuda a gente a contextualizar mais ou menos o que é o tecido conjuntivo, qual é a função. A gente consegue dar uma pincelada olhando essa imagem aqui. A princípio, fica muito confusa, mas a gente vai fazer algumas anotações que vai ajudar a gente a compreender. Então, vamos observar aqui a organização das células. Isso aqui é um ponto que vai ajudar muito a gente a identificar um tecido conjuntivo de um que não é, por exemplo. Então, quando a gente observa aqui o tecido epitelial, a gente observa que as células, elas são bem juntinhas, elas se encontram, elas são justapostas, elas são coesas, ou seja, elas são juntas uma na outra. Aqui no tecido conjuntivo, a gente vai observar que uma célula está aqui, a outra está aqui, outra aqui, elas não se encontram. Por quê? Porque no meio desse tecido conjuntivo aqui, entre as células, nós vamos ter uma substância chamada matriz extracelular, que essas células vão produzir. Então, é um tecido que é caracterizado por uma riqueza de matriz extracelular. Isso aqui vai ser muito importante para a gente identificar as estruturas e entender como o tecido funciona. A localização também é um ponto muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que o tecido epitelial é um tecido avascular, ou seja, ele não tem vaso, ele não tem nutrição. Então, como é que o oxigênio, como é que os nutrientes vão chegar nessas células aqui, nessas células epiteliais? Pelo tecido conjuntivo. Então, isso daqui é provável que seja um vaso sanguíneo. Então, o tecido conjuntivo, ele é muito vascularizado. E esses nutrientes vão sair do tecido conjuntivo e ir para os tecidos avasculares. Essa localização aqui é boa também, por quê? Porque isso aqui vai dar sustentação para o tecido, vai preencher os espaços do corpo. Então, tendo isso em mente, vamos desbravar um pouco mais dessas funções, um pouco mais sobre todos esses detalhes que, a princípio, devem parecer um pouco confusos. Então, vamos às características gerais. A primeira característica que a gente notou lá naquela imagem é o quê? É a riqueza de material intercelular, ou seja, é aquela substância que fica entre as células, que impede elas de se encontrarem. Essa substância vai ter fibras, material amorfo. Posteriormente, a gente vai desbravar um pouco mais sobre todas essas substâncias aqui que a gente encontra. Então, a gente vai ter uma riqueza de tipos celulares distintos. Então, a gente não vai ter só um tipo de célula no tecido conjuntivo. Ele é um tecido muito complexo, ele precisa nutrir, ele precisa proteger as outras estruturas. Então, aqui a gente vai ter vários tipos de células especializadas. Então, nós vamos ter macrófagos, fibrócitos, mastócitos. Então, todas essas células aqui vão participar e trabalhar em conjunto nesse tecido. Uma coisa que a gente pode ver que é até muito curioso, no tecido conjuntivo, a gente pode ter presença de outros tecidos também. Então, a gente pode ter tecido glandular, aqui ó. A gente pode ter presença de outros tecidos aqui ó, como por exemplo, as glândulas. Então, aqui a gente também vai ter células adiposas, células que vão fazer o armazenamento de triglicerídeos, de gordura. E a gente também vai ter a presença dos vasos sanguíneos. Ai, meu Deus, para que isso é tão importante? Como a gente falou lá atrás, isso daqui vai nutrir outros tecidos e o tecido conjuntivo também. Então, esses vasos, eles são importantíssimos. Por quê? Porque além dele nutrir, vai levar os oxigênios, as glicosas para os tecidos, ele também vai fazer transporte de algumas células importantes, principalmente no momento ali da defesa. Então, se eu fiz um corte, se eu fiz um machucado, esse tecido, o meu organismo, está exposto a várias bactérias, vários micro-organismos oportunistas. E esses micro-organismos precisam ser combatidos. Então,
Muitas dessas células imunológicas, elas estão na corrente sanguínea e elas precisam sair da corrente sanguínea para defender o tecido. Então, a presença dos vasos é fundamental no tecido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na pele, a gente pega aqui nessa parte externa da pele, a parte onde a gente toca, é o tecido epitelial. Então, aquela pelinha vascular, né, que não tem vaso, que não sangra quando a gente tira do dedo, aquilo é tecido epitelial. E o tecido epitelial não tem vaso. Então, essas células epiteliais, para que elas sobrevivam, elas precisam desse tecido conjuntivo propriamente dito, dotado de vasos sanguíneos para que ele possa nutrir, para que ele possa sobreviver. Mais características do tecido conjuntivo é fornecer um suporte estrutural. Então, ele vai fornecer uma estrutura. Então, quando a gente pega o exemplo da pele, a gente vê que o tecido epitelial, ele é muito fininho. Então, quando a gente pega aqui na pele, a gente sente esse gordinho, a gente está sentindo o quê? O tecido conjuntivo, propriamente dito, que está abaixo do epitélio. Então, quando a gente observa pessoas idosas ou pessoas ali que estão num processo de envelhecer, qual é a primeira coisa que a gente vê? As rugas, a pele mais flácida. Por quê? Porque esse tecido conjuntivo, que antes era mais assim, agora afinou. É por isso que a pele fica mais flácida. Então, o que dá a estrutura para o tecido epitelial é esse tecido conjuntivo, no caso da pele. Então, ele vai dar estrutura. Ele também vai servir para trocas de nutrientes e oxigênio. É por isso que o tecido conjuntivo, ele é muito vascularizado, por isso que o propriamente dito em questão, ele tem muitos vasos sanguíneos. Vou fazer o desenhozinho aqui de um vaso. Ele tem muito vaso sanguíneo, porque para fornecer esses nutrientes, eles só chegam no tecido por meio da corrente sanguínea. Então, tudo tem que ser absorvido para chegar aqui na corrente sanguínea para ele ser distribuído nos outros tecidos. Então, o tecido conjuntivo ele vai ser meio que um intermediário. Então, o epitélio não tem vascularização, mas abaixo dele a gente tem o tecido conjuntivo que vai dar estrutura e além da estrutura nós vamos nutrir as outras estruturas por meio desses vasos sanguíneos que estão muito presentes. Ele também vai auxiliar na defesa e na proteção do corpo. Então, nós vamos ter ação imunológica nesse tecido. E essa ação imunológica também vai ajudar no reparo das lesões. Então, se eu tenho alguma bactéria lesando os meus tecidos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai trazer consigo células de defesa. Então, a gente vai ter essas duas funções aqui importantíssimas. Por quê? Porque isso aqui vai favorecer a cicatrização e a proteção do nosso corpo. Ele também vai armazenar gordura, que no caso é o exemplo dos tecidos adiposos, né? Então, tecido adiposo também é um tipo de tecido conjuntivo. Ele vai fazer esse armazenamento de triglicerídeos. Vamos ter também a função de amortecimento e termorregulação. Então, continuando o raciocínio aqui do tecido conjuntivo, ele vai fazer o quê? Nós já falamos que ele mantém a forma e ele também vai fazer a manutenção. Por quê? Porque ele vai estar muito atrelado quando a gente fala de recuperação tecidual. Então, ele vai fazer a manutenção tanto na proteção do tecido, como na recuperação de tecidos lesados. Então, aqui, o principal constituinte do tecido conjuntivo é essa matriz extracelular, que a gente pontuou lá no primeiro slide, que é o quê? Ela é uma combinação de proteínas fibrosas e substância fundamental. Essa substância fundamental é a substância amorfa. Como assim amorfa?
É só a gente. Aí muita gente não entende a palavra. Então, quando a gente não entende, faz o quê? A gente separa. Então, morfologia, a gente pensa em quê? Em forma. Então, morfo, a gente pensa em forma. Amorfo aqui, esse A é de negação. Então, quando eu falo uma substância amorfa, é uma substância sem forma. Então, quando eu pego um copo de água aqui com essa água aqui dentro, a água ela é uma substância amorfa. Por quê? Porque ela não tem forma. E a gente também vai ter o complexo viscoso. Então, vai ser constituído por essas moléculas aqui, elas são muito importantes. E a gente vai entender elas melhor nos próximos slides. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre as células que elas aparecem no tecido conjuntivo. Então, aqui a gente vai ter o quê? Plasmócitos, linfócitos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, mastócitos e basófilos. Essas células aqui, elas são responsáveis pela ação imunológica, pela defesa do tecido. Então, aqui, por exemplo, o mastócito e o basófilo, eles vão liberar histamina, então eles vão fazer uma reação alérgica, eles vão proporcionar uma inflamação. A inflamação é fundamental para a recuperação dos tecidos. Então, essas células aqui, elas vão ser responsáveis por isso. Os macrófagos e os neutrófilos, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer fagocitose. Então, eles vão comer as bactérias invasoras que estão adentrando no nosso organismo em um momento de fragilidade. Então, machuquei, abri uma lesão. Essa lesão vai ser uma porta aberta para muitos micro-organismos. Então, não somente nessas questões, mas numa infecção comum, quando a gente fica doente, a gente vai ter um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, a gente vai ter essas células aqui trabalhando intensamente, devorando todas as bactérias, todos os antígenos presentes ali no nosso corpo, para a gente ficar saudável de novo. Então, um exemplo que a gente pode ter na prática então, quando a gente está com aquela unha bem cravada, bem dolorida, e a gente mexe e sai o quê? Pus. O pus nada mais é que células brancas mortas. Então, o neutrófilo trabalhou tanto na proteção que ele morre. Quando ele morre, ele faz a formação do pus. Aqui, ó. Então, a carinha aqui para vocês. Então, quando ele morre, ele faz a formação do pus. Então, a gente pode ter isso em mente. Poxa, eu estou produzindo pus aqui. Então, significa que células brancas, muitas células brancas, trabalharam tanto para conter o invasor que elas morreram. E agora eu estou drenando esse pus. E a gente também vai ter o fibroblasto. O fibroblasto, ele vai ser o nosso grande protagonista. Por quê? Porque ele é responsável pela produção das fibras da substância fundamental. Então, sem o fibroblasto, a gente não tem tecido conjuntivo, a gente não tem substância amorfa. Ele é fundamental para que a gente produza toda essa estrutura que é presente em quase todos os lugares do nosso corpo. Então, aqui na pele, quando eu vou ficando mais velha, quando as pessoas vão envelhecendo, o que acontece? O fibroblasto ele vai parando de trabalhar. Quando ele para de trabalhar, ele para de produzir o quê? As fibras da substância amorfa. E quando ele para de produzir essas fibras da substância amorfa, o que acontece? Meu tecido conjuntivo vai, afinar. É por isso que as pessoas idosas, que as pessoas mais velhas, têm a pele flácida. Por quê? Porque não tem mais colágeno, não tem mais aquela quantidade de fibras que mantém essa estrutura aqui. Então, eles vão ser grandes protagonistas aqui na constituição do nosso tecido conjuntivo. Nós vamos também ter células adiposas. Essas células adiposas elas vão armazenar triglicerídeos, gordura. Então, vai estocar energia, vai guardar gordura.
Falando brevemente aqui do tecido conjuntivo, que é o conjuntão, a gente vai ter também outros tipos de tecido conjuntivo. Então, a gente não vai ter somente o propriamente dito, que é o tema principal da nossa aula, mas a gente também vai ter o tecido conjuntivo especializado. Então, a gente vai ter sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, ósseo. E todos eles vão ter a característica de ter o quê? Muita matriz extracelular, as células não vão se encontrar. Então, a gente guarda essas características gerais do tecido conjuntivo, mas tendo em mente que existem outras formas de tecido conjuntivo além do propriamente dito. No tecido conjuntivo, a gente vai ter células fixas. Então, essas células aqui, elas vão ser células moradoras do tecido. Elas não vão sair de lá. Então, elas sempre vão estar lá no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, aqui a gente tem os fibroblastos. Os fibroblastos vão ser responsáveis pela produção das fibras. Então, é o fibroblasto quem vai produzir essas fibras aqui, as fibras de colágeno, as elastinas, essas fibras aqui, ó, que a gente vê na imagem. Então, ele que vai produzir tudo isso aqui. Então, o fibroblasto ele é muito importante porque é ele quem vai fazer a matriz do tecido. Nós teremos também os adipócitos que vão fazer a reserva de triglicerídeos, os perícitos. Os perícitos eles são células que eles se encontram ali na parte externa dos vasos. Os mastócitos, vou até colocar em vermelho. Qual a importância dos mastócitos? Eles são os responsáveis ali pela reação alérgica. Eles vão produzir histamina, eles vão liberar essa histamina durante ali um estímulo e nós teremos uma resposta inflamatória. Então aqui nós também vamos ter os macrófagos. Os macrófagos vão fazer a defesa celular. Então, vou colocar de vermelho para ficar mais fácil. Então teremos essas células aqui de defesa, são células fixas, elas não vão sair desse tecido.